Olá pessoal, como seguem os estudos? Todos preparados para começarmos mais um assunto? Espero que sim, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a evolução da responsabilidade civil. Como eu tenho procurado fazer durante o curso, a sequência de aulas que a gente vai iniciar hoje será norteada por produções de professores da Faculdade de Direito da USP. Desde a tese que valeu a conquista da Cátedra de Direito Civil ao professor Alvino Lima, até os artigos mais recentes dos professores Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Patrícia Iglesias, Fernando Scaff e Teresa Ancona Lopes. Feita essa ressalva, vamos direto ao ponto. Primeiramente, vamos tomar como premissa o fato de que o modelo dual ou binário de responsabilidade, quero dizer, a clássica diferenciação entre responsabilidade contratual e extracontratual, persiste na codificação de 2002. O descumprimento ou cumprimento defeituoso de um contrato é tratado nos artigos 389 e seguintes do Código, ao passo que a responsabilidade extracontratual, também denominada aquiliana, está fundada no ato ilícito, de que trata o artigo 186, e no abuso de direito, previsto pelo artigo 187. Vejam, meus amigos, é verdade que essa divisão sofre inúmeras críticas à doutrina. Judite Martins Costa sustenta que esse modelo binário não resiste à constatação de que, na moderna sociedade de pessoas, as responsabilidades contratual e extracontratual têm a rigor uma mesma fonte, o contrato social, e obedecem aos mesmos princípios, nascendo de um mesmo fato, qual seja, a violação de um dever jurídico pré-existente. Na mesma linha, Silvio de Salvo Venosa. Ele afirma que tanto a responsabilidade contratual como a extracontratual com frequência se interpenetram e ontologicamente não são distintas. Ou seja, quem transgride um dever de conduta, com ou sem negócio jurídico, pode ser obrigado a reparar o dano. O dever violado será o ponto de partida, não importando se dentro ou fora de uma relação contratual. Apesar dessas críticas, como eu disse a vocês, a classificação ainda encontra guarida no Código de 2002. E quando a doutrina se refere simplesmente à responsabilidade civil, sem qualificativo, a gente deve entender que se trata da responsabilidade extracontratual. Tendo isso claro, traçamos a nossa linha evolutiva, que parte então da teoria clássica da culpa, que é a espinha dorsal da responsabilidade civil nas legislações modernas, para a teoria do risco, que parece responder melhor às características de uma sociedade em acelerado progresso tecnológico e científico. A responsabilidade com culpa tem origem no direito justiniano e foi consagrada por Domat e Potier. O Código Civil de Napoleão aperfeiçoou as regras do direito romano e traduziu no seu artigo 1382 o princípio geral de responsabilidade, que reclama a culpa efetiva e provada como fundamento. Nesse ponto, eu já adianto que o conceito de culpa não é uniforme, de modo que mais à frente em nosso curso nós vamos estudar com calma os principais propostos, os principais modelos de culpa, porque da diversidade em conceituá-la surgem consequências quanto à fixação da responsabilidade. Meus amigos, o fato é que diversas razões de ordem material, econômica, social, ética e política precipitaram a evolução da responsabilidade civil para adaptá-la a uma nova realidade produtora de danos, que Ulrich Beck chamou em 1986, na Alemanha, de sociedade de risco. As causas materiais dessa mudança são nossas velhas conhecidas, Os inventos mecânicos, as estradas de ferro, automóvel, maquinismo em geral, bem como o crescimento demográfico, acabaram provocando situações jurídicas novas que exigiram as primeiras respostas legislativas específicas, rompendo com a tradição clássica da culpa. Depois, a gente pode citar a massificação e a assimetria das relações de consumo da produção em escala, a evolução da biotecnologia, a conscientização de que os recursos naturais são limitados e que precisam ser tutelados como bens intergeracionais.
Notem que essa enumeração de causas não é simplesmente senso comum. A gente pode confrontá-la com as sucessivas alterações legislativas. Por exemplo, o Decreto 2681 de 1912 adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva das estradas de ferro, que somente poderia ser elidida por força maior ou culpa do viajante. Em outro dispositivo, esse decreto impôs também a responsabilidade da estrada de ferro pelos danos causados aos proprietários marginais, admitindo como única cláusula excludente a infração direta do proprietário atingido pelo evento danoso. Mais tarde sobrevieram leis esparsas, como a Lei de Acidentes do Trabalho, as leis de responsabilidade civil das aeronaves, da responsabilidade civil por danos nucleares e da responsabilidade civil das agências de empregados. A par da edição de leis especiais que setorialmente mitigaram a exigência de culpa para acompanhar esses perigos da sociedade que é tracionada por máquinas de todos os tipos, a gente não pode esquecer que o grande passo para situar o risco da atividade como fundamento da responsabilidade civil ocorreu com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, visto como uma das leis mais modernas e protetivas de um modelo fundado em relações privadas massificadas e assimétricas. Por fim, apesar da adoção da teoria da culpa como orientação geral no Código Civil de 2002, a responsabilidade fundada no risco foi consagrada na cláusula geral do parágrafo único do artigo 927, segundo o qual haverá a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, criar riscos. Bom, pessoal, apresentamos nessa primeira aula alguns dos temas que vamos desenvolver com maior profundidade nos próximos encontros. Espero que tenham aproveitado bastante o nosso encontro e até a próxima.